Então quer dizer que tem que ficar todo mundo em pânico porque a inteligência artificial vai roubar o emprego de todo mundo. Não, não é assim. Pode até ser que a gente está caminhando para algo tenso, mas fique tranquilo que se você usar bem a cabeça, o que parece ser algo destruidor, apocalipse, oblivion, pode ser nossa salvação. Bem, não é de hoje que a tecnologia vem exatamente para ajudar a gente a ser mais produtivo, certo? Primeira revolução industrial. Têxtil, metalurgia e o básico dos transportes. Então, a gente está falando de um processo que começou a criar uma migração das pessoas para o centro urbano e, com isso, o desenvolvimento das grandes cidades. Segunda Revolução Industrial. Nikola Tesla, Thomas Edison, a eletricidade. Para a gente que é da física, a gente estuda bastante esse mundo quando a gente estuda eletromagnetismo, leis de Maxwell e tudo que foi inventado nessa época. Com a eletricidade veio também melhores condições de automatizar processos e sermos mais produtivos. Começou o meio automobilístico, o meio químico, o meio siderúrgico, essas indústrias passaram a se desenvolver mais e mais. E a gente teve, claro, um alargamento da classe média, porque antes tinha muito só o pobre, miserável e aqueles que controlavam os meios de produção, grandes indústrias. Com esse desenvolvimento industrial, você começa a ter mais gente fazendo um trabalho mais qualificado e você começa a ter um pouco maior renda distribuída, né? Na verdade, você tem renda concentrada, com certeza, mas você passa a ter uma classe média que antes praticamente não existia. Terceira revolução industrial. Os robôs industriais, época da tecnologia da informação, época da gente sair lá daquele telefone que a gente tinha que discar e pagar uma fortuna para os celulares, mobile, enfim, a manufatura sendo também automatizada, computadores pessoais, tudo isso é terceira. Acesso à informação, passamos a ter informação, Google faz parte desse processo evolutivo. Economia baseada no conhecimento. E, claro, para quem é da década de 90, ouviu muito isso, globalização. E a quarta? A quarta é a IA. Então, a gente vê que, assim, chegar na inteligência artificial como a gente vê ela hoje, era um caminho natural. E o que a gente está falando é, sim, de aumento de processo produtivo. E aí você vai ter um desequilíbrio, talvez. Porque nem todo mundo pode ser altamente produtivo, porque você não tem energia suficiente na Terra para que todo mundo seja 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes mais produtivo. E você tem, por outro lado, uma série de trabalhos repetitivos, manuais, etc., que vão ser, com certeza absoluta, automatizados. Porém, alguns outros também correm perigo. E, nesse contexto, a gente precisa entender o impacto da IA dentro da sociedade e o que, de verdade, essa tecnologia acaba nos trazendo, né? Como a gente interpreta a nossa vida com a IA, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, também nas nossas relações de trabalho e principalmente nas nossas relações pessoais, em como a gente se orienta e se informa, aprende, né? Porque né, sabe as palavras, né? Aquilo que nos salva também nos condena. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não só com como a gente usa essas ferramentas, mas com o que elas vão, para todos os fins práticos, desencadear lá na frente. Dê uma olhada aqui. Olha que interessante. Essa máquina aqui é uma máquina que separa tomates. E como ela sabe disso? Bem, ela entende que existe um tomate verde e simplesmente ela quica esse tomate, certo? O que é esse processo, né? Esse é um processo que foi realizado, um aprendizado de máquina, né, para essa máquina e incorporado a inteligência artificial dentro de um processo agrícola que a gente nem imagina que existe, certo? É inteligência artificial lá no processo agrícola. Mas o fato é esse. Não vai existir mercado que não vai ser impactado com automatização de processo ou com inteligência artificial, certo? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender e aceitar.
o sushi que você gosta indo, ou te perseguindo no iFood, a hora certa que o TikTok te manda aquele vídeo, aquele filme que você adoraria ver e de repente o Netflix te manda, tudo isso é você encurtando períodos de busca, períodos de olhar catálogo, períodos de leitura de catálogo, para quê? Para você otimizar esse processo. Então, pequenos exemplos já de aplicativos que estão no nosso dia a dia. Até então, a implementação dessa inteligência artificial gerava muito custo e ainda gera e vai gerar por um tempo. Mas vai existir um barateamento tanto das pessoas que desenvolvem IA, porque agora está vindo um monte de jovem aprendendo cada vez mais rápido a implementar a inteligência artificial, e ainda com coisas como o ChatGPT isso passa a ser mais rápido e fácil, mas também porque você começa a ter um barateio da tecnologia. A gente continua seguindo aquela lei de mais e mais e mais tecnologia em menor espaço. Beleza. Se a gente sabe, digamos assim, o passo 1, que é a certeza que vão ter automatizações e o impacto da inteligência artificial na sociedade, o passo 2 é entender quais são as profissões que estão em risco. E aqui a gente pode falar, assim, logo de cara, os atendimentos, né, os call centers, todas essas coisas que, por exemplo, o ChatGPT como chatbot vai trazer e já vinha sendo automatizado, certo? Ou seja, não é algo de hoje, é algo que já vinha acontecendo. Então, a gente sabe que todos os processos também mais robotizáveis, vamos dizer assim, tipo separar produtos numa esteira de produção, né, e coisas desse tipo, também são empregos que em risco, vamos dizer assim. E agora vai existir isso, né? E é um conceito muito importante, que são empregos em risco. Empregos em risco vão ser aquele que você pode até fazer. De repente, lá na Itália, onde o povo é mais analógico, né? Lá o povo não gosta muito dessa coisa de tecnologia, não sei se for para carro. Mas, assim, no geral, o mundo caminha para automatizar esses processos. Tá? E com a ChatGPT, essa automatização chega em meios mais profundos, porque você passa a ter interação com a máquina que antes você não tinha. E os LLMs, ou seja, Lifelong Learning Machines, talvez o core central de uma transformação muito grande na sociedade, que talvez se culmine, né, quando você conseguir gerar energia praticamente infinita e comida praticamente infinita. Outras profissões em risco também são aquelas muito associadas a trabalhos muito técnicos, que envolvam, por exemplo, programação e até ciência de dados. Por quê? Porque você vai passar a ter um robô que vai ter uma infinidade muito maior do que qualquer ser humano de códigos dentro dele e vai poder trazer esse repertório para desenvolver. Então, conhecimento do negócio, ciência do negócio, storytelling, principalmente estatística, né? A linguagem que une a ponte entre a área de negócio e a área de dados, né? Vamos lembrar que para a gente ter firmeza no que a gente fala, tem que ter respaldo estatístico, passam a ser as campeões, o que mais importa daqui para frente. Porque, tecnicamente falando, essas coisas vão ficar mais fáceis de serem implementadas. Dito isso, a gente sabe que o terceiro passo, depois que a gente sabe que vai vir, a gente sabe que tem áreas em risco, é a gente entender os impactos que isso pode ocasionar nas pessoas. Políticas públicas e meios de amenizar os efeitos tanto dessa demissão em massa quanto dessa relação homem-máquina vão precisar ser pensados. Não por isso é aquela carta que foi assinada para que a OpenAI parasse de pesquisar tanto, né, avançar tanto o GPT, para que as leis do mundo, né, principalmente americanas, pudessem chegar. A gente precisa que as leis dos próprios países acompanhem essa evolução tecnológica exatamente para estarem preparadas para o impacto que essa tecnologia vai causar. Beleza. Então, a tecnologia está aí, ela vai chegar na bicuda, a gente sabe que um monte de coisa vai ser automatizada, a gente sabe que isso vai impactar muito,
psicológico e vida das pessoas, mas e aí, como a gente se prepara? Primeira coisa é entender que um monte de novas vagas virão, um monte de novos trabalhos vão existir. E a gente pode trazer como um primeiro deles, né, que vai se desenvolver o próprio cientista de dados. Talvez não aquele cientista dono do Ouroboros, dono da caixa de Pandora, que você consegue fazer tudo o que você quiser naquele black box e resolve todos os problemas. Não esse cientista de dados, mas um cientista de dados que entende e incorpora cada vez melhor as ideias de negócio. E aquele citizen data scientist, ou seja, aquele cara que não necessariamente sabe formular todas os algoritmos tecnicamente, mas entende muito bem do storytelling, o que significa os processos de aprendizagem de máquina e o que está acontecendo, qual é o resultado que eu tenho. Engenharia de machine learning não vai acabar, só vai aumentar, porque por mais que a IA pode te dar todos os algoritmos, acompanhar ele e ficar olhando ainda não é algo que a IA vai fazer, talvez no futuro. Então, engenharia de machine learning, que é nada mais do que você pegar esses modelos, por exemplo, que recomendam comida no iFood e acompanhar ele ao longo do tempo para ver se o sushi que o Bruno gosta continua sendo o sushi que eu compro, né? Então, às vezes, essa memória, né, da inteligência que você implementa ali, ela se perde, porque ela precisa ser renovada. O engenheiro de machine learning, ele cuida desse processo. Especialistas em visão computacional. Visão computacional impacta diversas coisas, né? Eu já vi projetos, por exemplo, onde apitava se a pessoa não usava a API de segurança em fábrica, ou apitava se você não segurava no corrimão da escada. Então, visão computacional, carros autônomos, enfim, vai continuar. A tecnologia para isso só evolui, né? Hoje, o que seria esse LLM, né? Que é essa relação com a máquina que aprende cada vez mais. Hoje a gente só tem interação por texto, ela não te vê, mas vamos dizer que daqui a pouco ela vai te ver e vai poder falar contigo. Então, visão computacional é uma super área interessante e hoje, se você bobear, consegue até fazer um cursinho técnico nessa área. Desenvolvedor de chatbot e assistentes virtuais. Vamos lá. Com o chat GPT da vida, você não vai querer ser uma pessoa falando boa tarde, senhor, gostaria de estar falando com a gente. Você não quer. Você quer o quê? Uma interação humana, mas uma interação prática, uma interação que respeita o usuário, principalmente coleta o máximo da informação, tagueia essa relação. Cara, estamos falando de um classificador e do que o chatbot já faz. Então, implementar chatbots e assistentes virtuais, anotem, é o grande boom do momento. Todas essas grandes empresas de consultoria, a minha inclusive, vai fazer isso. Entendeu? Por quê? Porque implementar LLM, né, nas empresas é praticamente é praticamente olhar para o processo de atendimento logo de cara. Claro que a gente ainda tem uma série de outros usos e isso também vale um vídeo só para isso. IA e ética. Sim, a área do direito vai ter que avançar muito para entender o que é que a gente pode ou não pode fazer com inteligência artificial. Veja, a inteligência artificial ela pode ser usada para um monte de coisa, mas não é difícil você achar maus usos dela. Não é difícil. Das fake news aos problemas de utilização indevida, saber hackear computador das pessoas, ou seja, uma infinidade de coisas que estão erradas, a IA vai te entregar e se bobear ela pode até fazer no futuro. Então, como é que a gente vai conseguir se relacionar, né, com uma máquina que tem esse potencial tão destrutivo do nosso lado também? Claro que é evoluindo a nossa legislação, não só sobre o uso dos dados, que é uma coisa muito falada, mas também sobre o uso dessa tecnologia. Engenharia de robótica, na medida em que o LLM, que é o cérebro, e até a interface, que é a fala, está sendo desenvolvida, a gente vai querer, cara, cachorrinhos inteligentes, robozinhos inteligentes, né? Já tem aquela coisa da casa inteligente, mas a gente vai levar isso para um outro nível. Então, robótica continua sendo uma super área interessante de se investir. Especialista de cibersegurança. Cibersegurança tem a ver com aquilo que a gente falou de, poxa, ter fake news e etc., mas cibersegurança é muito maior do que isso. A área de cibersegurança vai desde como você não pode abrir um e-mail e clicar em qualquer coisa que apareça ali,
como até em outras coisas que a gente precisa tomar cuidado, como a invasão de sites, né, invasão do nosso sistema, vazamento de informação, certo? Então, na medida em que a gente coloca IA no meio desses processos de cibersegurança, com certeza coisas que a gente nem ouviu falar vão passar a existir. Então é muito importante essa área de cibersegurança e pode ter certeza que vai bombar de trabalho nela. Gestor de projetos de inteligência artificial. Isso aí. Uma área de negócio cuja missão é implementar projetos de IA. Então, analistas de negócio com foco em IA, especialistas de negócio com foco em IA, gestores, coordenadores, diretores com foco só em IA. São pessoas de negócio. Pessoas cuja missão é automatizar outras áreas. Aqui entra um desafio muito grande, né? E eu já quero falar sobre isso também, né? Não paro de ter ideias, que é muito sobre assim, a área de negócio ser inimiga dessa inovação. Porque para ela é muito difícil escolher se automatizar. E o que ela vai fazer com 10, 15 pessoas que estão abaixo dela? Então vão precisar de áreas de negócio mais inteligentes e que saibam utilizar a IA já com essa perspectiva de inovação e automatização. Claro que a meta de uma área se automatizar acaba que impacta naquilo que a gente falou, que é a demissão em massa. Mas isso vai acontecer. Então, ter pessoas especialistas e que entendem esse processo ajudam até a humanizar esse processo e entender como é que a gente pode, por exemplo, trazer para aquele grupo de pessoas que vão ter o trabalho automatizado novos trabalhos dentro desse monte de coisa nova que vai aparecer. E por fim, claro, os pesquisadores, né? Não vai parar de ter pesquisa em IA. Então, para quem quer fazer mestrado, doutorado, etc., é uma super área. Eu falei um monte de coisa, mas eu não falei de uma que para mim ainda está na seara do mundo ficcional, que é o seguinte, né? A gente, pelo menos eu, vi a internet nascer, né? Entrei no chat da UOL, me apaixonei por pessoas em lugares de texto, né? Em chats, né? Tipo, sem conhecer. Tipo, ou seja, eu tive uma interação com a máquina, por assim dizer, muito impactante na minha vida. Até porque eu sempre fui uma pessoa mais indoor, mais dentro de casa e que amava a tecnologia. Agora, imagina você com 12 anos, 12, 13, né? E tem um chat GPT. Né? Se for dizer, na minha vida, eu competi livros em biblioteca para conseguir ler. Né? A turma mais jovem, que é 30, 25, que já nasceu com Google, essas pessoas já têm, o Wikipedia, etc., já tem aquela postura de, pô, sabe tudo, né? Eles sabem tudo. Por quê? Porque sempre teve tudo à mão, um search de distância. Mas e com o chat GPT? Muda mais ainda. Então imagina você ali com seus 12, 13 anos, falando assim, chat GPT, atue como um jovem de 12 anos tímido, né? Aí ele quer falar com uma garota ou com um garoto que ele gosta. E você foi falar com a Joana. A Joana é uma menina assim, 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 assim. Esse garoto que você quer impressionar, o que ela deve fazer? E aí você tem uma relação humano-máquina praticamente de terceirização de tomada de decisão. Para mim, assim, se eu fosse psicólogo, com certeza ia me especializar em relação humano-máquina. Eu acho que isso vai mudar bastante. Bem, é isso. A ideia era passar pelo menos esses 3 pontos sobre os avanços da inteligência artificial. Agora eu gostaria de ouvir um pouco de você. Deixe seu comentário, dê o seu joinha se você gostou e conversa comigo. O que você acha sobre inteligência artificial? Tem mais algum trabalho que eu esqueci? Tem mais algum trabalho que pode ser automatizado? Coloca aqui nos comentários. Me siga nas redes. Vamos falar sobre esse assunto porque ele é interessante e ele é os próximos momentos que a gente vai viver na sociedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.